celebrar mais a Jesus nessa noite. Diga para Ele: glórias ao Senhor, seja louvado o seu nome. Estamos de pé, iremos prevalecer, aleluia, amém, glória a Deus. Paz do Senhor, Deus te abençoe, boa noite. Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: que bom é poder estar aqui com você essa noite. Que bom, que privilégio. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Essa é uma noite onde nós podemos nos reunir como igreja. Isso sempre é especial. Começar a semana louvando o Senhor, agradecendo a Deus, é a melhor forma que nós podemos começar. Então eu fico muito feliz de todo domingo a gente poder estar aqui junto como igreja para edificar a nossa vida. Enquanto a gente faz isso, a gente adora o Senhor e também nós edificamos a vida das pessoas que estão perto de nós. Por isso é importante, sempre quando você estiver aqui, vier se programar para estar na casa do Senhor, você faça isso com o coração cheio de alegria. E um sorriso seu, né, um bom tratamento seu aqui com alguém, um relacionamento, edifica também a vida dessa pessoa. Então, eu encorajo você sempre ter o coração voltado para isso. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, lá em Apocalipse, capítulo 5. Hoje nós vamos falar de Jesus em duas figuras. Nós já cantamos canções aqui que declaram quem Ele é, e eu quero me unir àquilo que o louvor, o pessoal, a equipe de adoração já nos ministrou. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração, para a gente também falar. Coloca o tema aí, por gentileza. Nós vamos falar do leão e o cordeiro. Como Cristo é manifestado aqui, como João recebe uma revelação dele. E antes disso eu queria ler esse texto, depois eu vou introduzir para você compreender um pouco melhor. Mas eu creio, Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus deseja edificar você, que nessa noite você saia daqui com a sua fé mais alargada, inspirado pelo Senhor, a viver uma semana cheia da graça e do favor dEle. Amém? Amém? Então vamos ler o texto, os meninos vão projetar ali. Se você não quiser acompanhar aí, a tradução, aliás, a versão que eu vou usar é a mensagem. A Bíblia é a mensagem. Talvez esteja bem diferente da versão que você está acostumado a usar, ainda mais se for uma versão mais antiga. Então, eu destaquei esse texto nessa versão porque achei muito interessante, eu queria que você acompanhasse. O texto diz da revelação que João recebeu. Ele diz: eu vi um livro em forma de um rolo na mão direita daquele que está sentado no trono. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Ele diz: eu vi também um anjo poderoso chamando ou clamando em voz alta como um trovão: há alguém que possa abrir o livro? Vamos? Que não havia ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém no mundo inferior que pudesse abrir o livro e ler o que estava escrito. Chorei muito, porque ninguém era capaz de abrir o livro para lê-lo, mas um dos anciãos disse: não chore. Diga comigo: eu não preciso chorar. Ele diz: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, a raiz da árvore de Davi, venceu. Ele pode abrir o livro. E então olhei para o trono, como os animais e os anciãos em volta dele, e vi o cordeiro abatido, mas ainda de pé. Diga comigo: abatido, mas ainda de pé. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Eu queria que você orasse e pedisse para o Senhor ministrar o seu coração. Queria que você dissesse para Deus: Deus, me dá uma palavra nessa noite, ministra ao meu coração, fale comigo, edifique a minha vida. Você pode orar com suas palavras aí no seu lugar? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós declaramos que esse ambiente é o melhor ambiente onde nós podíamos estar. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para juntos como igreja fazermos aquilo que estamos fazendo desde o começo:
adorar o Senhor, celebrar o seu nome, glorificá-lo. Enquanto nós fazemos isso, a nossa própria vida é edificada. Nós somos tão edificados desde quando nós chegamos aqui para esse culto nessa noite. Como fomos recebidos, as ministrações através das canções, do momento da generosidade, as meninas louvando o Senhor aqui através da dança, tudo isso tem apontado para o Senhor. Agora a sua palavra também fará isso, e eu te peço que edifique a nossa vida, que transforme a nossa maneira de pensar e ver o mundo, que edifique o nosso espírito, que isso possa também transformar a nossa alma e também ter resultados sobre o nosso corpo. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o livro do Apocalipse, muita gente tem medo de até falar a palavra Apocalipse, de muitas vezes até de pensar, porque acha que esse texto é um texto de difícil compreensão. De fato, não é tão fácil assim, porque é um texto cheio de símbolos. E para que a gente compreenda os símbolos, a gente precisa identificar qual é o significado desses símbolos na Bíblia, o que Deus deseja falar através dele. João, então, ele é um discípulo que não morreu como os outros, mas ele era alguém que sempre ao longo da sua vida caminhou muito próximo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos depois de orar uma noite inteira, mas nos momentos de oração, onde a alma de Jesus estava prensada, ele tinha um grupo que estava sempre com ele, para que ele pudesse orar e eles também o ajudassem nisso. Mas João era alguém que deitava no ombro do Senhor. João era alguém que estava sempre perto, alguém sempre próximo. E a esse João, Deus também deu a ele a revelação das últimas coisas. Portanto, o Apocalipse é a revelação das últimas coisas. Então, nós começamos a Bíblia com Gênesis, que é a origem de todas as coisas. E Apocalipse fala sobre o futuro da história, o futuro revelado de todas as coisas. Por isso esse texto é tão importante de nós compreendermos. Se Gênesis fala do início do homem num belo paraíso, o Apocalipse retrata esse paraíso no final de todas as coisas. Gênesis revela Satanás a primeira vez. Apocalipse indica o seu destino final. Se Gênesis também, ele desvela a tentativa inicial de Satanás de minar a palavra de Deus, Apocalipse diz que por causa disso ele é maldito para sempre separado de Deus. Gênesis revela a desobediência do homem, mas o Apocalipse fala sobre a obediência eterna e perfeita de todos aqueles que vão estar na eternidade com o Senhor. Se Gênesis fala da maldição, Apocalipse apresenta a bênção maior de todas, onde nós vamos estar eternamente nos relacionando com Deus. Porque isso é salvação. Gênesis revela ali quando a cabeça de Satanás será ferida, e Apocalipse confirma isso. Ele é esmagado, ele é vencido pelo poder do sacrifício de Jesus. E tantas outras coisas, mas se eu falar todas elas aqui, nós vamos nos perder aqui na introdução. Eu queria trazer uma palavra para o seu coração, e isso está mais para o meio dessa mensagem. Mas eu quero que você olhe para essa figura e perceba o que essas figuras podem comunicar para cada um de nós. Se você for olhar em filmes, nas culturas, normalmente o leão sempre é admirável. Afinal, o leão é o rei da selva. Na África, então, é um animal, assim, exuberante. Sua realeza é vista, ele é alguém que domina sobre os outros animais. Para quem é pai de criança, você já deve ter assistido também o Rei Leão algumas vezes, e você sabe o símbolo que tudo isso carrega, né? Até o que Hollywood tenta fazer a respeito daquilo que é comunicar a realeza daquele animal, mas que também aponta para Cristo de certa forma. Mas o cordeiro é admirável pela sua mansidão. O cordeiro é admirado pela sua condição em obedecer. Então, há esse paralelo e esse contraste também entre o leão e o cordeiro, como Cristo é apresentado. Nós admiramos Cristo. Nós devemos ser levados e somos levados pelo Espírito a admirar Cristo, porque o Espírito
veio a esse mundo, Ele está em nós para dar testemunho do sacrifício de Cristo. Portanto, se alguém blasfema contra o Espírito, é porque é alguém que não reconhece a ação do Espírito. Qual é a ação do Espírito? Nos convencer da obra de Jesus Cristo, de nos convencer daquilo que Cristo fez. Então, ao olharmos para Ele, Ele é tão grande, Cristo é transcendente, Cristo é tão real e tão belo, mas mesmo assim, Ele é submisso ao Pai. Sendo como Deus, Ele é submisso. Cristo é uma justiça inflexível, mas temperado com misericórdia. E a Bíblia diz que por causa das suas misericórdias se renovando sobre a nossa vida, nós não somos consumidos. Você está aqui nessa noite, é porque a misericórdia do Senhor te alcançou. A majestade dele é adoçada pela sua meiguice. Ele é alguém onde nós desejamos estar, alguém que nós desejamos estar perto dele. Mas você diz, Tiago, mas o texto diz de Isaías que era alguém desprezado que nós não desejávamos estar. Era o povo judeu. O povo judeu não o reconheceu. E a Bíblia diz isso mesmo. João disse, Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas nós somos aqueles que fomos enxertados na videira. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós reconhecemos quem Ele é. Então, Apocalipse aqui, João vai nos mostrar que toda a história começa com Deus, é sustentada por Deus e terminará cumprindo o propósito de Deus. Não são as eleições em outubro que vão definir o nosso futuro, apesar de serem importantes, apesar da igreja não negar a política, mas eu não confio em homens. A palavra de Deus diz que a nossa confiança não está em carros, não deve estar em cavalos, mas a nossa confiança deve estar no Senhor, que criou os céus e a terra. Então não são os poderes desse mundo que dirigem a nossa história. Não são os futurólogos, são aqueles que querem saber do final de todas as coisas. Eu te digo, você serve um Deus que já revelou o final de todas as coisas. E no final de todas as coisas, nós reinaremos com Ele para sempre. Às vezes a gente pode, influenciado pela cultura grega, a gente pode olhar para a história e ver que ela não se move para uma meta, que não há esperança. É uma forma de olhar para a história, como os gregos viam. Ou a gente também pode olhar através do olhar ateu, onde a história é só uma sucessão de fatos sem significados algum, onde não há plano, onde não há esperança. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. E tudo que nós desejamos é estar perto do Senhor. Nós gostamos de coisas para esse mundo, nós queremos ter, como a Aline ministrou aqui, nós devemos desejar todas essas coisas. Mas quando nós desejamos essas coisas, como a coisa maior da nossa vida, nós nos frustramos. Nós precisamos ter Cristo como a nossa suficiência. Se Cristo é suficiente para nós, todas essas coisas são importantes, mas são conquistadas debaixo daquilo que é mais importante, a presença de Deus na nossa vida. Na nossa vida. Tem um irmão, ele chamava Thomas Murray, ele diz que haveria um tempo onde na terra onde o homem construiria um paraíso com as próprias mãos. E ao longo da história, o ser humano achou que isso poderia ser feito. Depois, ali, século XVIII, né? O ser humano achou que isso seria possível, com o iluminismo e tantas coisas, né? A gente poderia chegar a situações onde nós criaríamos a nossa própria paz. E isso tem se buscado até hoje. Mas a prova é que nós não conseguimos isso, é por aquilo que nós causamos. Depois desse sentimento vieram 2 guerras. E nós continuamos vivendo na iminência de outras guerras. O tempo todo se ouve de guerras, rumores de guerras, porque nós, com as nossas próprias mãos, com a nossa mente, nós não conseguimos estabelecer paz. Tiago diz que as guerras no nosso mundo vêm do nosso coração. Mas haverá um tempo
onde o príncipe da paz estabelecerá a sua paz permanente. A Shalom de Deus, que era ministrada, que era a esperança para Canaã, para nós é muito maior, porque nós não esperamos uma cidade transitória, nós caminhamos para a cidade onde Deus será a própria luz. A Bíblia diz que o sol da justiça a iluminará, e nós aguardamos esse dia. Então, Deus tem um propósito para a nossa história. Eu queria que você me ajudasse a pregar. Eu sei que às vezes isso é chato, mas também eu preciso que você me ajude, porque isso aqui não é simplesmente eu falando com você, você me ajuda a pregar. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, Deus tem um plano para a sua história, Deus tem um propósito para você. E às vezes isso parece clichê, mas na verdade, quanto mais nós entendemos isso, quanto mais nós entendemos quem nós somos, mas nós entendemos também que Deus pode fazer isso. O texto, no verso 1 desse capítulo que nós lemos, diz que João viu um livro em forma de rolo, na mão direita daquele que está sentado no trono. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. E a ideia aqui é que a história tem um sentido. Sua vida não é uma vida solta. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui para buscar simplesmente propósitos terrenos. Porque, como eu disse, com as nossas próprias forças, nós só podemos criar um fim trágico. Um fim que normalmente vai terminar sem esperança, onde as forças do mal vão prevalecer. Mas, como diria o saudoso Silvio Santos, ele diz que no final o mal sempre será vencido pelo bem. É a esperança que nós temos. A esperança que temos é que Cristo vai estabelecer o seu reino para sempre. A palavra de Deus nos mostra que por enquanto esse reino está sendo estabelecido, e ele começa pequeno e ele vai crescendo a partir do momento em que cada um de nós entende o seu papel, onde cada um de nós, mesmo com uma fé como um grão de mostarda, nós vamos semeando a mentalidade de Deus, nós vamos semeando aquilo que Deus vai implementando em nosso espírito, e a gente entende que os valores de Deus vão sendo estabelecidos, vidas vão sendo mudadas, histórias vão sendo transformadas, porque nós somos outras pessoas depois de Cristo. E quando Cristo entrou na nossa vida, mudou a nossa vida para sempre. Portanto, ele diz, eu vi, tem um livro que está na mão direita do Senhor. Deus governa a história. Deus dirige a história. Deus não vacilará. O nosso guarda é o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não cochila. Ele não é vencido pelo desânimo. Ele permanece dirigindo a história. Ele está vendo o que você está passando. Ele vê os seus dilemas. Ele vê a sua pouca fé, como você às vezes diz para ele, mas ele diz para você, eu estou cuidando de tudo. Eu estou dirigindo a história, eu não dormi. Então, a gente precisa crer. Se ele tem a história na sua mão, ele escreveu o início e o fim. Repita comigo, Deus escreveu o início e o fim da história. Talvez você está no meio da história e você está dizendo, eu não vou dar conta. Eu acho que o futuro é um futuro incerto, é um futuro sem esperança. No final disso aqui nós vamos ver qual é a visão de João. E talvez você já sabe, mas o final vai dar certo. Quero convidar você aqui nessa noite a fazer o que os meninos mais fazem hoje e aquilo que a gente já aprendeu a fazer. Hoje eu quero que você junto comigo coloque o dedinho na tela da sua história e arraste ela até o final. E você vai sair nessa noite aqui entendendo que Deus já garantiu o final da história. A gente estava brincando hoje. Antigamente, a gente ia quando a gente queria escutar uma música, a gente esperava ela tocar na rádio, botava a fita lá e gravava. Você tinha que ter habilidade, que você tinha que apertar o REC e o play ao mesmo tempo. Isso não era para qualquer um.
Hoje não, os meninos, a música lançou, já está lá no Spotify, não precisa nem esperar, né? Mas antigamente a gente tinha que fazer isso. Não dava para rebobinar uma fita, você tinha que assistir a fita cassete, depois tinha que rebobinar, senão não dava para ver. Hoje você só volta lá no início. Fala para esses meninos, você vai ter que esperar. O que é esperar? Esses meninos não sabem nem o que é esperar. Fila, isso é cachorro? Não. Tem fila onde você espera. Tem menino que não sabe o que é esperar. Por isso que eu quero te convidar nessa noite a fazer um exercício dessa geração, a entender que a sua história, Deus já definiu o futuro dela. Eu creio nisso. Então, o texto diz que ele viu um anjo poderoso clamando em alta voz como um trovão. Alguém, imagine, é uma voz poderosa, não uma voz como a minha, uma voz poderosa, né? E ele diz, há alguém que possa abrir o livro, que possa romper os selos? E o desespero de João é porque ninguém apareceu. Ninguém disse, eis-me aqui. Ninguém disse, eu vou lá e vou fazer isso. E ele diz, não há ninguém no céu, ninguém na terra ou no mundo inferior que pudesse abrir o livro e ler o que estava escrito lá. Imagine o desespero de João. Imagine ele tendo essa revelação do futuro e desesperado porque ninguém podia abrir. E se ninguém abre, a história de Deus não poderia ser contada até o final. A promessa de Deus de redimir todas as coisas em Jesus não poderia ser levada a cabo. Por isso João se desespera. Ninguém era digno. Israel não foi digno. Isaías, escrevendo sobre Israel, ele diz, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele responde, não posso, porque está selado. Israel foi incapaz de discernir a vontade de Deus. Israel pecou, Israel não cumpriu a vontade de Deus. A igreja também não consegue abrir esse selo, não consegue romper. Ninguém pode, ele diz, ninguém no céu, nenhum anjo que nunca pecou, porque os que pecaram viraram demônios, mas nenhum anjo, nem um querubim, nem um serafim, nem os 24 anciãos, nem os seres viventes, ninguém podia abrir o livro. Imagine você precisando de uma ajuda, você precisando de alguém que te ajude a resolver um problema e ninguém pode fazer isso. Você tem uma doença e nenhum médico consegue te dar um diagnóstico. Um parente seu vai morrer e precisa de uma cirurgia, mas não tem ninguém que consiga fazer essa cirurgia. O desespero é muito maior do que esse que você já se imaginou. Eu não sei se você já viveu um quadro desse, mas é muito difícil quando você ouve um diagnóstico e diz, isso é incurável, isso é impossível. Mas nessa noite nós estamos aqui diante daquele que pode fazer todas as coisas. Foi procurado no céu, foi procurado na terra entre os homens, foi procurado debaixo da terra, mas ninguém podia. E é claro, o desespero de João é, eu chorava muito. Eu chorei muito porque ninguém era capaz. Ninguém era capaz, nem agora, nem em um outro momento. Por isso, essa crise é uma crise que todos nós passamos. Quando nós estamos enfrentando problemas, todos nós passamos por essa crise. Os meninos vão projetar a frase do pastor Hernandes Dias Lopes, eu queria lê-la com você. Ele diz, a crise de João é a crise da impotência de todos nós. Nós olhamos ao nosso redor, vemos o mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando e as guerras se tornando rotina. E sabe, quando a gente olha para tudo isso, nós ficamos impotentes. Nós dizemos, o que será de nós? Aí a gente começa a dizer, não vou nem ter filho, porque esse mundo é muito difícil.
Para que eu vou criar filhos se o mundo está tão mal? Vou dizer para você, desde Gênesis 4, a maldade já era tão grande, que um homem pisou na cabeça de uma criança, esmagou a cabeça dessa criança e celebrou. Então a maldade não é do nosso tempo apenas, já acontece há muito tempo, porque o pecado entrou no mundo. E quando nós olhamos para a maldade, nós ficamos muitas vezes acuados. A gente diz, não, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Mas o nosso Deus é aquele que é poderoso para lançar fora todo medo, porque Ele tem colocado em nós o espírito de ousadia, e nós não vamos andar para trás, nós vamos avançar. Então, o desespero de João é o nosso desespero, mas quando olha em volta, o próprio anjo vai dizer para ele, não chore. Fala para a pessoa que está do seu lado, não chore. Sabe por quê? Porque quando nós choramos, o que vem nos nossos olhos? Lágrimas. E quando as lágrimas tomam os nossos olhos, a nossa visão fica turva. Nós não conseguimos enxergar da forma que nós precisamos. Quando nós somos dirigidos pelo nosso sentimento de impotência e tristeza, nós olhamos à nossa volta, nós olhamos para todos os lados e nós não conseguimos ter um diagnóstico. Mas ele diz, não chore. E ele não para aí. Ele diz, não chore, olhe, veja o leão da tribo de Judá, a raiz da árvore de Davi venceu. Ele pode abrir o livro e romper os selos. Ele pode. Nós não podemos. Aplauda mesmo o Senhor. Se há algo que você não pode fazer, se você tem orado pela sua família, pela salvação da sua família, pela cura de alguém querido, se você não pode, há alguém que pode. Há alguém que convence o coração mais duro, há alguém que tem a própria vida em si, e quando nós cremos, Ele derrama sobre nós também, e Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Dipirona pode levar uma dor de cabeça, mas Deus pode levar toda a nossa dor. O médico pode nos receitar algo que nos faça dormir por algum tempo, mas Deus diz que nele nós podemos dormir e pegar logo no sono, porque o Senhor cuida de nós. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa confiança. Então ele diz, não chore, preste atenção, para que João veja aquilo que mais importa. Ele diz, o leão da tribo de Judá. Sabe, Judá é um filho de Jacó. Se você ouve essa expressão e não entende, os filhos de Jacó são as 12 tribos de Israel, e Deus formou Israel através dos filhos de Jacó. E aqui o Senhor Jesus é descrito como o leão da tribo de Judá. Ele diz, Judá, meu filho, você é um leãozinho. Lá em Gênesis 49:9, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele diz, Jacó, você é um leãozinho que acaba de chegar depois de matar. Olhem para ele, agachado como um leão, rei dos animais. Quem se atreve a mexer com ele? Como diria o quadro que estava lá na casa da minha avó. Você lembra, avó, daquele coraçãozinho azul que estava na sua parede? Dizia lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que a senhora tem que guardar no seu coração. Se Deus é por nós, se Deus é pela senhora, pela sua filha, quem será contra a senhora e contra ela? Nosso Deus está conosco. O guarda de Israel, o Deus de Jacó, é o nosso esconderijo. Ele diz, tu és a raiz de Davi, um ramo verde que vai brotar do trono de Jessé, um renovo. Jesus é esse renovo. As pessoas olhavam, esperavam um Messias,
Mas Jesus se manifesta não como os judeus esperavam, porque Ele não vem com espada, mas Ele vem transformando através da própria vida de Deus, ministrada através dele. Ele era amor. João, ao olhar para Ele, como o pastor Fernando começou essa celebração aqui, diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que nos purifica, esse é o Cordeiro de Deus que nos torna aceitáveis diante do Pai. É o Cordeiro de Deus. E esses títulos, eles mostram quem Jesus é, Ele é o prometido. Então, se aquele que era digno precisava se manifestar, o que João viu? O anjo diz: não chore, olhe. Ele foi convidado a ver um leão. Diga comigo, ele foi convidado a ver um leão. Mas ele, quando olha, ele vê um cordeiro. João, aliás, recebe a palavra do anjo. O anjo diz: o leão da tribo de Judá é digno. Então, quando ele olha, talvez ele espera ver um leão, mas quando ele olha, ele vê um cordeiro. Olha que fantástico aquilo que está sendo revelado aqui. Das 28 vezes que Cristo é apresentado como cordeiro, essa aqui é a primeira vez no livro de Apocalipse. E o cordeiro em Apocalipse está sempre em silêncio, está sempre mudo. Isaías diz que ele foi conduzido ao matadouro, mudo, calado, em silêncio. E talvez essa é o nosso maior desafio. Quando nós enfrentamos os nossos dilemas, nós queremos nos manifestar. Muitas vezes, por uma atitude carnal, a gente quer responder na mesma medida e aí a gente se perde. Mas o texto diz que ele foi levado como um cordeiro. E aqui também ele é apresentado como um cordeiro. Ele parecia estar morto, mas estava vivo. Sabe o que João vê? Talvez ele vê um cordeiro ainda com marcas de sangue, mas estava de pé. Ele não estava deitado, ele não estava morto, ele estava como um morto, mas estava de pé. Ele enfrentou as dores, ele enfrentou as humilhações, ele enfrentou a ira de Deus em nosso lugar, mas estava de pé. Por isso nós cantamos aqui, quando nós cantamos, nós convidamos você a fazer isso. Nós também estamos de pé, porque Ele está de pé. Nós podemos nos levantar, porque Cristo está de pé. Cristo não foi vencido, Ele venceu por todos nós. Então nós somos mais do que vencedores, por aquilo que Cristo fez. Ele estava de pé, Ele permanece de pé. E o texto diz que Ele tem 7 chifres. Quando a gente olha para esse texto, o que ele comunica? 7 chifres. Imagine um cordeiro com 7 chifres. Eu já tomei leite de cabra, mas quando vi o cabrito lá, essas coisas, era 2 chifres só. Mas 7 chifres. Talvez ao olhar para ele você fica espantado. Além disso, dos 7 chifres, ele tem 7 olhos. Talvez ao se encontrar com um bicho que tem 7 chifres e 7 olhos, você pegaria rumo de casa. Mas João estava em revelação, ele foi arrebatado, ele teve uma visão, portanto não dava para correr. Mas então, o texto diz que ainda ele tinha 7 espíritos. Então está tentando comunicar com a gente aqui alguma coisa. Quando ele diz que ele tem 7 chifres, chifres na Bíblia quer dizer poder. E 7 é o número da perfeição, portanto Cristo tem todo o poder. Diga comigo, Cristo tem todo o poder. E diz que ele tem 7 olhos. 7 olhos, olhos na Bíblia tem a ver com visão, é claro, sobre revelação. Então, Ele sabe de todas as coisas, o nosso Deus vê todas as coisas. Nada fica oculto para o nosso Deus. E pegando no contexto daqui de Apocalipse, das cartas, ele vai dizer para algumas das igrejas: eu sei o que vocês têm feito. Portanto, ele vê tudo.
Ele vê a fidelidade das igrejas e ele também vê aquilo que elas estavam fazendo de errado e ele as direciona. E por último, diz que ele tem os 7 espíritos que são enviados a toda a terra. E quando diz que esses espíritos são enviados a toda a terra, quer dizer que Deus vê e está presente em tudo que acontece em todos os lugares desse mundo. Onde há uma pessoa, Deus sabe o que está acontecendo. O nosso Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. É o Deus que pode todas as coisas. Ele não é um deusinho, Ele é aquele que está acima de todos. Sabe? E quando nós olhamos para essa figura, nós olhamos para Cristo e vemos o quanto Ele é poderoso, isso precisa nos inspirar. Os meninos vão projetar o texto é Apocalipse, ainda nesse capítulo 5, verso de número 9. E diz ali, eles cantaram uma nova canção. Tu és digno, toma o livro, abre os seus selos. Você foste morto, com teu sangue compraste homens e mulheres. Tem homem, tem mulher aqui nessa noite. Nós somos comprados de volta de toda a terra. Comprados e de volta para... Passa o próximo. Para Deus. Está ali embaixo na televisão, não apareceu. Mas fomos comprados de toda a terra e para Deus. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Você é alguém que é aquele que é o objetivo da misericórdia. Você é o alvo da misericórdia de Deus. Ele entregou o seu filho para morrer em seu lugar. Portanto, cada um de nós também, a olhar para Jesus como um cordeiro, aquele que foi morto, mas que venceu, nós devemos ser levados a compartilhar disso. Nós devemos ser levados a compartilhar daquilo que Cristo fez na nossa vida. Eu queria que você fizesse sempre esse exercício. Pense na sua vida, em quem você era e quem você se tornou em Cristo Jesus. Do inferno que Ele te tirou, da escuridão que Ele te resgatou, das dores que Ele curou você e para onde Ele te trouxe, na posição que Ele te colocou. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. O diabo sempre vai querer colocar na sua mente de que você não é. Eles fizeram isso com Jesus. Certa vez Jesus disse, vocês são filhos de Abraão, vocês dizem que são descendentes de Moisés, mas vocês não obedecem o que Moisés diz, vocês não fazem e creem como Abraão creu. E eles disseram, pelo menos nós não somos bastardos. E com maldade eles dizem isso, porque eles sabem que Jesus não é filho de sangue de José. E os pais de Jesus, aliás, José e Maria, precisaram passar por essa situação, porque creram naquilo que Deus havia feito, mas era um escândalo, uma menina, uma mulher se engravidar, ainda sem casamento, um homem assumir isso. E agora os fariseus estão dizendo para Jesus, você é um bastardo. Às vezes Satanás diz para nós, você não é filho nada. Está vendo? Do mesmo jeito que a sua história foi difícil, com a sua família, Deus também não te ama. Nunca te amou, por isso você nasceu assim, por isso que você tem a vida desse jeito. Não, mas no Evangelho é diferente. No Evangelho todos nós somos abraçados por Deus. As boas notícias de Deus é que Deus nos pegou no colo, nos chamou de filhos e disse, como disse para o filho amado dele, você é meu filho amado, você é minha filha amada. A sua história não termina desse jeito, eu tenho uma história melhor para você. Isso é Evangelho. Portanto, nós podemos contar o que Ele fez na nossa vida. E o versículo seguinte vai nos mostrar também que nós podemos orar confiadamente. Nós podemos, porque o texto diz, ele se aproximou daquele que está sentado no trono, tomou o livro da mão direita, assim que pegou os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se e adoraram o Cordeiro. Cada um tinha uma harpa, uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo povo de Deus.
cada palavra dita, seja no momento de intercessão aqui, seja no momento dentro do seu quarto, um momento às vezes de desespero, talvez segurando o volante, um momento de tristeza em cima de uma moto, dentro de um ônibus, num lugar onde só Deus te vê. Cada uma das palavras, cada uma delas estão numa taça, que são apresentadas diante de Deus, são as orações do povo santo de Deus. A igreja, toda vez que os filhos de Deus abrem a sua boca, ou às vezes até em oração secreta na sua mente, mas você diz: Deus, me ajuda, Deus olha para mim, não há nenhuma delas que cai no chão, porque Deus contempla cada oração nossa. Portanto, você deve orar sempre, como sempre tem ensinado isso aqui, e Deus te escuta por causa de Jesus, cada uma delas. E você pode ouvir esse Deus poderoso falar, porque Jesus te deu esse poder. Você tem o poder. Qual é o nosso maior poder? Sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Aleluia. E a última coisa, que essa visão e esse entendimento de Jesus como o leão e o cordeiro precisa nos levar, é que nós devemos render toda a nossa vida a Ele. O texto lá no verso 13 diz: então ouvi todas as criaturas. Diga comigo, todas as criaturas. Se o desespero de João é que não tinha ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra que podia abrir o livro, aqui ele diz: então eu ouvi todas as criaturas, no céu e na terra, e no mundo inferior e no mar juntas, todas as vozes em todos os lugares cantando para aquele que está assentado no trono, para o Cordeiro, a bênção, a honra, a glória, a força pelos séculos dos séculos. Amém. Assim como nós somos incapazes de resolver as coisas impossíveis por nós, o texto diz que porque Ele é digno, nós devemos nos render a Ele. E é isso que Jesus espera, querido. Às vezes a gente olha e diz: mas Deus não é tão bom, porque se Ele fosse bom, Ele deixaria eu viver a vida do meu jeito. É totalmente o contrário. O diabo sempre quer nos levar a entender de que Deus é mau. Não, Deus é mau porque Adão e Eva comeram do fruto e morreram. Não, Deus é bom. Deus disse: só dessa que vocês não vão comer. Vocês podem comer de todas. E eu quero dizer para você, terminar essa mensagem: Deus é tão bom, que Ele diz que aquele que for fiel até o fim, aquele que permanecer, Ele dará o direito, que era só dele, lá no jardim. Ele dará o direito de que nós comamos da árvore da vida, porque Ele é um Deus de misericórdia. E Ele espera que todos nós nos unamos a Ele e cumpramos o propósito que Ele tem nos dado como igreja. Eu quero dizer para você, o final da sua história você já sabe. Aqueles que estão em Cristo reinarão com Ele para todo sempre. Mas a palavra diz que nós ainda podemos reinar em vida. Diga comigo, reinar em vida. Nós carregamos os sinais do reino de Deus, portanto, a gente pode manifestar Ele agora. A esperança no meio da escuridão, no meio da incerteza, a alegria quando o mundo e as más notícias vierem contra nós. Nós temos a alegria irresistível, como nós vimos semana passada, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que opera no mundo. Ele é o Cordeiro e o Leão, que venceu e que está entronizado. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Isso precisa encher o seu coração. Isso precisa encher você de esperança, de alegria, porque o nosso Deus, Ele venceu por nós. Nós caminhamos naquilo que Ele fez, na obra consumada de Jesus. Deus é poderoso, sim ou não?
Fala para a pessoa que está do seu lado, Ele está dirigindo a sua história, querido. Ele dirige a sua história. Nós vamos cantar uma canção aqui, aquela que nós já cantamos, Cordeiro e Leão. E você vai cantar crendo em cada palavra que essa canção vai ministrar ao seu coração. Deus deseja edificar aqui nesse lugar uma igreja que entende quem ela se tornou a partir de Cristo. Nós vamos declarar isso nessa noite. Vamos juntos aqui com o time de adoração. Vamos lá. Com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. Com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará.
Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. Você pode aplaudi-lo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Você pode orar no seu lugar, agradecer a Deus por essa palavra, pedir que essa palavra possa frutificar no seu coração, te enchendo de esperança. Ore aí no seu lugar. Pai, no nome de Jesus, essa palavra é uma palavra que todos nós precisamos olhar para Jesus. Nos momentos de dor e nos momentos de choro, João foi convidado a olhar. Como assim? Todos nós somos convidados nessa noite a olhar e ver que o Cordeiro está de pé. Ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações. Os constituiu reis e sacerdotes. Nós estamos aqui, nós somos resgatados, cada um de nós agora nos movemos através do sacrifício de Jesus. Somos cheios de esperança, cheios da vida dele, e nós cremos. Essa semana o Senhor nos dará uma oportunidade de compartilhar isso com alguém. O Senhor vai nos dar a oportunidade de compartilhar essa esperança também. Por isso eu te peço, ó Deus, que essa palavra possa dar frutos no nosso coração. Que seja mesmo, ó Deus, remédio para outras pessoas. Nós declaramos isso no nome de Jesus. Amém. Talvez você está aqui nessa noite, ouviu essa palavra, entendeu e você quer conhecer mais a Jesus. Nosso time está lá atrás na sala VIP. Nós queremos conversar com você, fazer uma oração. Queremos também te apresentar a nossa igreja, aquilo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Ou talvez você que vem aqui, já tem feito visita e quer conhecer mais a gente, te convido a estar lá também. Queremos mesmo receber e abençoar a sua vida. Amém? Amém? Vamos agradecer a Deus por essa noite? Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom, sempre bom, e dirige a nossa história. Deus, nós te pedimos que o Senhor continue fazendo isso, para a glória do Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, que estão aqui, ó Deus, sendo ministradas sobre nós, que sejam também ministradas sobre toda a igreja espalhada, sobre a face da terra. Nós oramos, pedimos salvação sobre todo Israel, oramos por paz em Jerusalém, e a igreja diga amém. Deus te abençoe, querido, ótima semana. Aqui embaixo à minha direita, praça de alimentação. Desça lá para a gente ter um tempo de comunhão, vai ser uma bênção. Não se esqueça de passar lá atrás, você que é casado, fazer a sua inscrição no nosso encontro dia 31, tá bom? Vá em paz, Deus te abençoe, ótima semana.